Amém, irmãos? Bom, agora está gravando. Bom, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu. Hoje nós temos aqui a Santa Ceia para ministrarmos. Vamos ter uma reflexão nesse texto, capítulo 3, Mateus capítulo 3. Glória a Deus, graças a Deus, Deus está no controle das nossas vidas. Devagarzinho os casamentos vão saindo, né? Deus fala assim: eu não quero nenhuma viúva nessa igreja. Ou ele vai matar ou vai enviar marido, porque aí acabou a viúva. Não é verdade? Ele é Deus, João. Não pode falar. A irmã Irene não tem muito casado. Irmã Irene? Falou 3, mas só tem 2. Amém? Vamos ler a palavra. Diz esse capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim, ó: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque até este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Santo Deus, fala ao nosso coração nesta noite, Senhor, nos ajuda a ouvirmos a Tua voz. Amém, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos de Ti, do Teu Espírito, da Tua Palavra, que nós possamos nos alimentarmos, Pai, da Tua Palavra. Derrama da Tua unção, do Teu poder, ó Deus, e desde já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, podeis sentar? Está dando microfonia? Eu não estou ouvindo muito, não está? Está alto? Porque quando dá microfonia que fica alto. Na hora que eu estava dando os apitos.
É porque eu fico com a cabeça assim baixa, aí muito perto, né, do microfone. O que acontece? Deixa eu ver se baixo mais um pouquinho. Naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judéia. E a gente vê, irmãos, que Deus é tremendo, né? Deus enviou um profeta num período em que não tinha mais ninguém para pregar, né? Ficou uns anos aqui sem, acho que, se não me falha a memória, acho que 400 ou 400 e poucos anos. Já pensou, irmão? 400 anos sem ouvir a voz de Deus, porque naquela época não tinha ainda o Novo Testamento, na verdade, porque o Novo Testamento, na verdade, eles são tradução do Antigo Testamento, a revelação do Antigo Testamento. Coisas que você lia no Antigo Testamento, tinha por literal, hoje não são mais literais, não é verdade? O apóstolo Paulo, quem mais escreveu o Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Por quê? Era um doutor da lei. O homem era um doutor da lei, ele conhecia profundamente o Velho Testamento, apesar que os judeus eles são obrigados, não sei se ainda hoje, mas naquela época, me parece que até os 12 anos eles tinham que decorar aqueles 5, o Pentateuco, né, alguns livros, não sei se era o livro todo, algumas partes ali, né? Então, o Novo Testamento, ele é como se fosse assim uma explicação do Antigo Testamento, de como que Deus operava. Por isso que eu falo sempre para os irmãos, que isso aqui, o Antigo Testamento, ele não é só uma história, como é que aconteceu, não é verdade? Se fosse só uma história, ele estaria no livro numa biblioteca pública para você estudar a história de Israel, que tem curso, sabia? Tem pessoas que ficam doutor em Israel. Em Israel, como assim? Doutor e conhecedor de tudo sobre Israel. Quando eu estava fazendo um seminário lá no Rio, tinha um rapaz que estudava comigo no seminário, e ele fazia doutorado lá na universidade, lá no Fundão, sobre Israel. Eu esqueci o termo que usa, que ele estudava lá. Então ele sabia, acaba conhecendo tudo sobre Israel, costume. E quando você conhece assim, os costumes, fica fácil, assim, não fácil, mas você consegue abrir melhor o seu entendimento. Por que Jesus pregava em parábola? Né? Para deixar claro, para mostrar como é que funciona. Aí Deus manda lá Jeremias no oleiro, para mostrar como é que Deus trabalha, para ficar bem desenhado. Hoje, às vezes, a gente vai falar com uma pessoa, a gente tem assim, você quer que desenhe? Né? Você quer que desenhe? Porque, então, o que Jesus fazia era mais ou menos isso, era desenhar, né? Aí então tinha umas parábolas, então ele fala: o reino do céu é semelhante a essa situação, o reino do céu é semelhante a isso, é desse jeito assim, comparado a esse jeito que funciona, para você entender mais fácil, né? E aqui nós vemos aqui que Isaías, ele fala assim, e João apareceu na Judéia pregando no deserto, olha só, pregando no deserto da Judéia. Olha só, quando Deus, quando você está debaixo da vontade de Deus, né, fazendo a obra de Deus, quando é o propósito de Deus naquele lugar, você vê que João pregava na Judéia, ele não tinha o objetivo de alcançar os fariseus. No coração dele ele não tinha. Né? A gente vai ver isso aqui no texto, igual Jonas. Jonas não tinha o objetivo de salvar Nínive. E por isso ele até resistiu, não queria ir, porque Nínive era horrível. O mesmo João Batista. João Batista também, você começa a ver ele pregando aqui, você entende isso. Primeiro que ele ficava lá no deserto, que aí os judeus não vão lá, né, os fariseus não iam lá, mas acabaram indo, né, e encontraram ele lá. Agora, a pregação dele, ele dizia assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A primeira palavra que ele diz é arrependei-vos. Arrependei-vos. A gente vê assim pessoas, o evangelho de hoje fazendo muita proposta. Que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo, que Deus vai fazer aquilo outro. E na verdade o chamado é um chamado ao arrependimento, irmãos. Ao arrependimento. Por que o arrependimento? Porque o
que acontece com o arrependimento? Olha só, se você não se arrepender, você vai culpar alguém. Quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós culpamos alguém, ou seja, ou justificamos o nosso pecado. Quando não nos arrependemos, nós justificamos o pecado. E Deus não aceita pecado justificado. Tipo, aprendeu isso desde o paraíso, que é assim, Deus não aceita pecado justificado. Como eu estava orando agora há pouco, eu estava falando com Deus, e eu vou orando, e parece que eu vou pregando assim, porque fica vindo, a palavra fica vindo assim, o entendimento, porque o que nos prende não é o Satanás. O anjo, quando apareceu para Maria, ele não falou assim: o Filho de Deus, e ele vos libertará do Satanás. Foi isso que ele falou? Não, ele falou que o Filho de Deus iria nos libertar de nossos pecados. Então, se os pecados são nossos, os pecados não é de Jesus e também não é do Satanás. O pecado do Satanás é nos enganar, não é verdade? Ele nos engana. Está alto, né? Está alto? Não? O pecado do Satanás é nos enganar. Então, ele enganou Adão e Eva, mas ele não obrigou. Ele não foi lá, não pegou o fruto e enganou a Eva assim, igual aquela historinha da Branca de Neve, né? Como essa maçã aqui, que maçã deliciosa, né? Tem a historinha, aí a Branca de Neve morde, aí morre, depois parece um príncipe lá assim, né? Igual o França assim, né? Estava com a maçã na boca, não? Pira, né? Aí parece lá o príncipe e tal. Então, nem isso ele não fez. Ele só usou o argumento dele, do qual a gente sempre também aprende que ele é bom, né, naquilo que ele faz. Ele é o pai da mentira, e quando você é o pai de alguma coisa, da mentira, é você que inventou aquilo ali, você é bom naquilo ali que você inventou, e ele é bom na mentira, ele tem bom argumento, ele conseguiu convencer Eva de que quem mentiu foi Deus. Então, esse é o pecado dele. Ele não tem o pecado de ter comido o fruto, ele não comeu fruto nenhum. Inclusive, ele nos faz pecar, ele nos induz a pecar, ele nos engana, nos seduz a pecar. É igual a sedução, né? Um homem casado, uma mulher casada, tem a sedução. Não, mas ele me seduziu. Mas a única coisa que aceita a justiça no Brasil, aceita, e olhe lá, né? É na questão de serem menor de idade. Maior de idade, não, mas é uma mulher casada, foi seduzida, um homem casado foi seduzido, que é um adultério. E, meu irmão, não tem explicação não. Não, o cara era muito bonito, a mulher era muito bonita, igual Davi nem falou nada. Certamente que Betseba era a coisa mais linda, mas ele não falou nada, não botou a culpa nela, porque ele cometeu esse pecado. Ele cometeu esse pecado. Então, quando nós estamos em pecado, nós temos que nos arrepender do nosso pecado. A obra de Deus, a restauração de Deus, o perdão de Deus começa quando nós nos arrependemos, irmão. Não é acusando, não é botando a culpa em Eva, não é botando a culpa no Satanás, nem o Satanás não é para ser acusado. Jó não acusou o Satanás de nada. Satanás tocou na vida dele, arrebentou, matou filho, tirou dinheiro, acabou com os negócios dele, e ele falou assim: o Senhor deu, o Senhor tirou. Por quê? Porque ele sabe que se Deus não permitiu, Satanás não toca em ninguém. Meu irmão, se Deus não permitiu, Satanás não toca na sua vida, não toca na nossa vida, não toca nos nossos negócios, não toca nos nossos filhos. O que toca nos nossos filhos, você vai, não, mas nossos filhos estão desviados porque eles foram sem vergonha e tomaram a atitude de se desviar, se deixaram levar pela sedução do mundo. Foi isso que cantamos aqui. O mundo é muito belo e farto de opções, ilusões, né? Farto de ilusões. Então, irmãos, é nós que temos que tomar a decisão de nos arrependermos. Você tem que tomar essa postura assim, eu preciso me arrepender
dos meus pecados. Não justifica. Foi porque veio uma crise, foi porque estava sem dinheiro, aí pegou um dinheirinho, foi porque eu estava muito carente, que não sei o quê. A Bíblia fala, nessa questão sexual, a Bíblia fala até aquelas mulherzinhas carentes, não sei o quê, quando o inimigo vem, no sentido de adultério, sabe? Entendeu? No sentido de adultério, por quê? Porque é a mulher, entendeu? Porque na época, hoje a gente sai para trabalhar, as mulheres saem para trabalhar, mas naquela época as mulheres ficavam em casa. Mas não era difícil do lobo mau, né? Ficar rondando as casas, que a gente chama hoje de Ricardão, né? Do demônio, ficar rondando, tal, não sei o quê. Agora hoje, com esse negócio de condução, de trabalhar de noite, de viajar junto, de ir longe do marido, e perto, não sei o quê, isso aí fica mais fácil nas conduções, ônibus lotado, já viu? Trem lotado, viajar para o Rio, trem lotado, todo mundo apertado um no outro assim, cheirando perfuminho, né? Um tomou banho, cheirosinho, o outro do lado, né? Ainda bem que eu comprei esse perfume cheiroso, não é daquela época, se fosse daquela época, ia dar um problema naquele trem tremendo, né? Ia ficar tudo me apertando no trem assim, né? Aquele perfume lá cheiroso, né? Mas, irmãos, é uma questão da nossa atitude. O pecado são atitudes que cometemos. O pecado são decisões que tomamos contra a vontade de Deus. O pecado são decisões que nós tomamos para favorecer a nossa carne. Então, quando João veio oferecer o reino dos céus, tem um reino dos céus aí, ou seja, está próximo o reino dos céus, está próximo a salvação, mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Ele não faz a proposta, vem para a igreja, depois você se arrepende, não, se arrepende de uma vez. Você se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Cristo, e aí você faz parte do reino do céu. Depois Jesus vem e prega, e ele diz, sabe o quê? Que o meu reino não é desta terra, mas também ele diz assim, o reino dos céus está dentro de você. Por que está dentro de você? Porque aqui dentro é você que vai tomar essa decisão. Você vai tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados e de aceitar a Cristo. Você se arrepende dos seus pecados, o Senhor te perdoa, aí você recebe o reino dos céus em você. Por quê? Nós vimos aqui que o João vai dizer, mais na frente, ele diz assim, vamos chegar lá primeiro. Ele vai se arrepender porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, olha só, aqui estava se cumprindo uma profecia, irmãos. Aqui estava se cumprindo uma profecia. Apareceu um camarada no deserto, uma voz que clama no deserto. Isso já tinha sido dito por Isaías há mais ou menos uns 600 anos antes disso aqui. 400 sem falar nada. Isaías não é mais lá para frente, é capaz de ter uns 600 anos. Vamos chutando assim, sabe? Aí, e a profecia vai se cumprir agora. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Como é que se prepara um caminho? Não é verdade? Como é que se prepara um caminho? Você está tudo fechado ali. Aí, igual ali o quartinho ali, a irmãzinha, está faltando alguma coisa ali. Aí você, eu tirei uns entulhos dali, umas caixas velhas, mandei levar tudo, que a gente fica guardando sobra de evento que faz aqui, guarda ali e fica entulhando. E depois, quando a gente vai usar, o troço está tudo poeirado, cheio de barata e barrotado. Aí não adianta, não. Melhor. E fica entulhado ali para juntar barata. Então agora tu olha ali para o quartinho, tu vai ver que está limpinho, né? Então é dessa forma. Como é que se prepara um caminho? Limpando esse caminho. Limpando esse caminho. Como é que você vai passar se o caminho está fechado? Se o caminho está sujo? Se o caminho está cheio de espinheiro? Como é que você vai passar? Tem que tirar os espinheiros, tem que aparar, tem que ir tirando tudo do caminho. Aí ele diz assim, preparai, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele fala para preparar é isso, é limpar, é arrumar, é endireitar as suas veredas, né?
limpar de forma que o caminho seja um caminho certo, um caminho reto, um caminho que vai segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. E ele vai ser, e este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Ele era uma pessoa que vivia totalmente para Deus, totalmente para Deus. Não havia nele roupas nobres, o homem era um enviado de Deus, era uma voz que preparava o caminho de Deus, que preparava o caminho de Jesus, que preparava. Olha só que missão importante, irmãos. Inclusive Jesus falou, de homem nascido de mulher não tem homem mais importante que João, não é verdade? Então olha só, com toda essa importância, cadê o caviar, cadê as picanhas para ele comer, cadê os banquetes, cadê os jatos? Naquela época não tinha jato em particular, né? Cadê aqueles garanhão para ele vir, aqueles garanhão bonitos, eu sou o mensageiro do Senhor, né? Aqueles garanhão bonitos, aquelas espadonas, aquelas coisas lindas, e onde vou você quer banquete? Não. Vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, mas diz que é gostoso gafanhoto, né? Diz que é igual camarão. Não comeu não? De vez em quando como uns camarão ali, é uma delícia. Se o gafanhoto for igual, né? Camarão eu sei que é bom. Irmãozinha gosta, né? Camarãozinho. Mas irmãos, gafanhoto e mel silvestre, enquanto que aquele povo, os fariseus que estavam indo lá, comiam do bom e do melhor. Inclusive depois Jesus diz que eles gostavam de alargar as talas das vestes para efeito de reconhecimento, de cura. Fazia longas orações nas praças, fazia questão de ser reconhecido, de ser saudado, e mais eram hipócritas, né, cheios de pecado, exigia coisas das pessoas e não praticava, a ponto de Jesus falar assim, faz o que eles falam, o que eles ensinam, mas não faz o que eles fazem. Porque eles até mandam você fazer certo, mas eles mesmo não fazem. Nós estamos vendo aí, né, eu falei, comentei outro dia, uma denominação aí, está um bafafá, está um escândalo atrás do outro, aí agora está tudo saindo assim no ventilador, mas isso são coisas que já vem acontecendo há muito tempo. E não acontece só nessa não. Acontece em muitas outras denominações, né? A igreja virou herança de família, algumas denominações viraram herança de família, e é como se fosse um negócio, é como se fosse uma coisa, e isso atrapalha a visão dos pequeninos, aonde Jesus fala assim, ai daqueles que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, um desses pequeninos. Ele usou as crianças, a figura das crianças, para chamar de pequenino a pessoa que ainda não foi alcançada, que ainda não tem entendimento, que quando você nasce novo, o que acontece com você? Você se torna um pequenino, você se torna nascido de novo. Paulo não fala assim, vai ter que tomar leitinho espiritual. Ele até briga com os coríntios, você já devia estar comendo feijoada, e ainda estão aí, porque aí também não vai ficar anãozinho, nenenzinho toda a vida, né? Mas o nenenzinho, nascido de novo convertido, tem que ir vindo com alimento devagar, mostrando as coisas devagar para ele, não obrigando, se você não sei o que, tu vai para o inferno, não sei o que, eu vou te excluir, não sei o que, não sei o que lá, não, amém? Tem que tratar, tem que ir tratando e tudo. E aí, os fariseus não faziam isso. E ele fala assim, e Isaías falou que é voz endireita as veredas. E ele fala assim, então João ia ter com ele, Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Olha só, quando ouviram que tinha um profeta, porque olha só, 400 anos sem ter profeta, quando eles ouviram que tinha um profeta, que Deus enviou um profeta, foram lá conferir, irmãos, mas muitas vezes o profeta, ele não adianta que o profeta não venha. Olha só, se você vai num lugar
para receber uma revelação, né? As irmãs que gostam, né, irmão? De receber uma revelação. Não, quero uma revelação, quero não sei o quê. Chega lá, o profeta fala para você aquilo que a sua carne quer ouvir, aquilo que você está querendo ouvir. Esse profeta é falso. Esse profeta é falso. Se a nossa vida estiver bem, se Deus estiver tratando de nós, se não houver motivo de repressão, Deus não manda ninguém, Deus não manda profeta para ficar bajulando, não. Ficar falando que vai dar coisa, se você está em pecado, vai dar o quê, cara? Vai dar umas varadas no lombo, hein? Umas correção, vai fechar a porta. Deus fecha a porta. E se desobedecer, ele até mata. Ele até mata. Então, o profeta, quando ele aparece, aí eles estavam muito tempo que não vê o profeta. Aí apareceu o profeta. Apareceu pregando arrependimento. Arrependimento. E quando falam para nós que precisamos nos arrepender, se a palavra de Deus, se o Espírito Santo de Deus não nos convencer que somos pecadores, nós não nos arrependemos não. A gente não acha ruim ainda do profeta. Toda a época foi assim, na época de Jeremias foi assim. O Jeremias falava profecia dentro da vontade de Deus, de correção, de juízo, de castigo, jogava ele no calabouço. Agora o profeta que falava, que Deus vai te dar a vitória, né? Aí você faz churrasco para ele, esse irmão é uma bênção, né? E tal, esse pastor, esse não sei o quê, a igreja dele enche, aí fica lá na mesa do rei, e depois perdeu a família, perdeu o rei, perdeu a vista, porque desobedeceu a Deus, e os babilônicos, né? Pegou todo mundo, Nabucodonosor foi lá e passou a foice, porque, irmãos, servo do Senhor não é. Uma vez eu falei assim com um missionário, até essa semana postei uma foto lá que apareceu ele lá, aquele missionário africano, né? Lá no Recanto, ele tinha uma foto minha, pastor Eliseu e ele, lá no Recanto, aí o Facebook lembrou, compartilhei ela, né? Mas aí eu lembrei, agora estou lembrando dele, porque eu falei para ele assim, meu irmão, Satanás também é servo de Deus. Ou você está pensando que ele é independente? Ou você pensa que o Satanás é servo dele mesmo? Ele obedece a Deus. Ele tem prazer em fazer o mal, mas ele só faz se Deus permitir. Se Deus mandar, se Deus enviar. Se Deus não permite, ele não toca. Amém? Por isso ele dizia, meu servo Ciro, meu servo Nabucodonosor, eram os adversários, prendia, que Deus enviava, levantava Nabucodonosor para corrigir Israel, para levar cativo para a Babilônia. E depois, se eles fizessem aquilo, não só por obediência a Deus, mas por maldade, por prazer em fazer maldade com o povo de Deus, depois também vinha cobrança. Olha só, tem que ter discernimento para lidar com Deus. Às vezes Deus permite uma coisa na nossa vida, mas se tu abusa, amém? Abusou, Deus vem e cobrava dele. Então, Deus trabalha dessa forma. E João diz assim, ia toda aquela região ia ter com ele, e aí quando chegava lá, ele estava pregando arrependimento, e por eles sendo batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha só, você se arrepende e confessa seus pecados. Você não precisa contar para Deus, como tem denominação que você tem que contar para o padre, né? Aí acabei, não queria falar o nome, né? Mas falei de padre, falar em padre, meu Deus do céu, Deus enviou um padre, que não foi fácil não, hein? Mas Deus é Deus, meu irmão. Deus é Deus. Ia ser todo mundo contra um. Aí chega o anjo do Senhor lá, é todo mundo contra dois. Eu estou com ele. Ficaram apavorados. Aí. E o homem ficou doido. De onde saiu esse padre? Você não é padre nada, que não sei o quê. E a igreja dele lá já falou que o homem é sacerdote, é padre e ativo. Já teve em várias missões, entendeu? Bom, vamos voltar ao nosso assunto. E ele falou assim,
pude deixar de lembrar. E eram por ele batizados, confessando os seus pecados. Então, você não precisa, pastor, é claro, se você tem uma situação, você quer confessar, eu vou te ouvir, mas se é um pecado daqueles que não é, confessa para Deus, o importante é você, eu me arrependi, Pai, me perdoa, Deus, eu fiz isso, você não ora, por isso que a gente tem reunião de oração, irmão. Eu tenho notado que a reunião de oração nossa, nós somos pouco, e na reunião de oração nós somos menos ainda. E a oração é para isso, para nós conversarmos com Deus e pedirmos a Ele que nos fortaleça, que nos ajude a abandonar o nosso pecado, porque pecado é uma coisa que fica entranhada, irmãos. Às vezes não sai fácil, não. Às vezes tem uma coisa que fica nos perturbando. Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. Então você tem que estar sempre orando, porque se deixar, quando você vê, toma uma atitude errada. Meu Deus do céu, essa semana aí eu fiquei tribulado, na semana de pregar lá para os irmãos lá na igreja, me pareceu um camarada mexeu com a menina na rua assim, né? Um velho, assim igual eu, velho, que eu digo igual eu, não está tão velho assim, né? Mas um senhor assim igual eu. Aí mexeu com a menina assim, eu tinha deixado o carro para lavar ali, eu vinha andando pela calçada, ele mexeu com a menina, aí só porque eu olhei assim para ver quem é que estava mexendo, aí vi que eu não... Falou uma bobagem para a menina, e a menina, hoje em dia tu fala bobagem e ainda gosta ainda, mas se o camarada, se for uma coisa que não é nada disso, eles querem processar, que não sei o quê. Rapaz, o velho se transformou, só porque eu olhei, ele começou a falar um monte de bobagem para mim. O camarada assim também, aí eu cheguei... Rapaz, mas só Deus para me guardar, esse é um espinho na carne. Eu fui lá, eu parei e olhei para ele. Aí ele parou de falar, aí eu continuei andando. Ele começou a falar de novo, aí eu parei e fui lá perto dele, encostei perto dele assim, fiquei perto dele. Aí ele ficou quieto. Aí minha ansiedade começou a falar de novo, aí eu fui andando junto com ele. Ele foi quietinho, não falou mais nada. Mas faltou um pouquinho, entendeu? Jesus amado, na semana que eu tinha que pregar, o pastor, pessoal, dá uma mão no queixo dele e cair lá na rua, lá e ficar apagado lá. Quando ele acordar, avisa para ele que foi o moço que estava xingando ele. Só do nada, começou a me xingar do nada. Me chamou, ainda fiquei revoltado porque ele me chamou de velho feio, esse velho. Eu estava falando para a menina que esse velho feio, nossa, ainda mentiu ainda. Ainda mentiu, falou que é velho feio. Aí, ai, que você ficou mais... Nossa, aí ele pode até cantar aquela musiquinha assim, ó. Ele pode cantar aquela musiquinha do negócio do perigo, né, que teve ao meu lado. Como é que é aquela música? Hoje eu tive tanta sorte. Que aquele teve sorte mesmo, porque não é de Deus. Meu Deus do céu, e o anjo do Senhor segurou mesmo, porque já teve hora que eu cheguei a fechar. Mas rapaz, meu Deus do céu, e não falei nada com ele não, e eu não falei nada com ele, eu só olhei para a cara dele assim, sério, aí ele ficou quietinho, não falei nada, não perguntei nada, você está falando comigo, amigo? Não falei nada, só olhei, mas também eu parei do lado dele, ele ficou até com medo de andar, eu fui andando do lado dele assim. Deus me deu sabedoria, né? Não precisou de eu fazer isso, né? Eu não ia fazer isso com ele, mas vontade não faltou não. Vontade não faltou não. Eu sou pecador igual aos irmãos. Paulo falou assim, eu tenho um espinho na carne. Rapaz, eu não gosto de mentira. Davi falou assim, eu sou inimigo dos mentirosos, eu sou inimigo dos perversos. Vai lá ler o salmo para você ver. Ele falando com Deus. Eu odeio quem pratica o mal, quem pratica, não pratica a sua obra, que faz mal. Davi fala isso em vários salmos. Então não podemos ser hipócritas. Agora, temos que sermos dominados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Olha só, se eu cedo essa tentação, aí depois tinha que ir lá pregar, graças a Deus foi bem, Deus abençoou, agradeço a oração dos irmãos, né? Mas vergonha que é assim. Ia ser uma vergonha, um escândalo, né? Assim como tem o escândalo aí desses camaradas que praticam adultério aí, também eu falar para o pastor, socorro o rapaz ali, ó. Se alguém fotografar, piora mais ainda. Né?
Deus me livre e guarde. Mas Deus me guardou, graças a Deus não caí nessa tentação. Mas, olha só o que João fala aqui, irmãos, ó. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora. Eu sou da linhagem de João Batista, eu acho. Jesus é da de Melquisedeque, né? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem foi que vos ensinou? João não queria pregar para eles, não. Porque é muito, o que João vai falar aqui, olha só, no versículo 8, ele diz assim, ó: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha só, quando nós nos arrependemos, nós temos um fruto digno de arrependimento. O que é um fruto digno de arrependimento? É uma mudança de procedimento. Amém? Uma mudança de procedimento. Aí, porque não adianta você só falar que se arrependeu. Se você continuar praticando aquilo, você não se arrependeu. Amém? Fruto digno de arrependimento. Você fazia algo, trabalhava num lugar, fazia uma coisa que desagradava a Deus, que era fora da vontade de Deus. Aí você, o que você faz? Você para de fazer aquilo. Para de fazer aquilo. Como eu já testemunhei para os irmãos, né, a respeito de um testemunho que ia dar um julgamento, assim, resumidamente, e eu dei um testemunho que não era verdadeiro, e antes de me converter, depois eu me converti, e mesmo assim era por bem, não era verdadeiro, mas era por bem. Mas não pode fazer bem com testemunho falso, e diante do juiz, se tu falar a verdade, você vai sair preso nem hoje. Ele queria que eu mantesse o testemunho falso, para continuar fazendo bem, ou seja, beneficiando aquela situação. Eu falei assim: então, meu irmão, avisa lá em casa que eu estou preso. E na última hora, ele deixou assim, na última hora, já era a minha vez do juiz me chamar. Aí o advogado veio no meu ouvido aqui, ó: levanta e vai embora. Assim mesmo, pode ir embora. Eu falei: não pode ir embora, porque o advogado, a testemunha de defesa, quem manda é o advogado de defesa. Ele mandou embora, ele dispensou a testemunha dele. Ele pode dispensar, entendeu? Dispensou na última hora, porque foram lá e falaram assim para ele: ó, eu conheço ele vai falar a verdade, é melhor mandar ele embora. Olha só, isso é um testemunho digno de arrependimento. Porque quando eu fiz, eu não era cristão, e agora eu sou cristão, me arrependo de ter feito aquilo. Eu não ia fazer de novo, eu não ia manter aquela situação. Amém? E ele dispensou o testemunho, fui embora, não fiz mal, porque se eu fui fazer uma coisa para fazer bem para ele, mas agora se eles continuassem, eu ia acabar fazendo mal, porque eu ia falar a verdade. A verdade não era acusar ele, a verdade é que eu não sabia de nada, ele estava mentindo. Olha só, amém? Mas se eu me arrependi, não vou continuar na mentira, não vou continuar no engano. Se você se arrependeu, você não vai mais pegar mentira. Não, mas é uma mentirinha toda. Não, irmão. Aposte na verdade. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aposte nisso. Aposte a sua vida toda na verdade. Nós temos visto isso aí, nesse período que a nação está passando. A mentira tem perna curta, como diz o ditado. E eu nunca vi um negócio ser tão claro como eu vi agora. Tão claro como verão. Então, mentira tem perna curta. Aposte sempre na verdade. Vão te ocupar agora, vão não sei o quê, mas amanhã vão descobrir que você falou a verdade. Porque o que é feitas oculta será proclamado no eirado. Já viu com esse advento agora da internet? Eu até estava conversando com o bispo. Hoje nós temos que vigiar o que fala. Ó, está sendo gravado. Se amanhã eu não posso vir com outra conversa. Amanhã eu não posso falar que é outra coisa. E a gente viu isso aí da política, né? Seu isso, seu aquilo, aí eu chego hoje, seu não sei o que, já amiguinho.
Na Bíblia é a mesma coisa. Você vê pessoas que falavam uma coisa das Escrituras, aí quando se desvia, aí começa a falar outra, para justificar os seus pecados. Só que o negócio é gravado hoje. Quer dizer, você fala uma coisa aqui, o negócio vai ser proclamado. Ó, não sai mais da rede. Você pode pedir para o juiz, tira daí, tira não sei o quê. Tem sempre alguém que grava, que salva. Lembra num filme aí de uma atriz aí que fez um filme quando era nova, um filme pornográfico com menor de idade? Ela já gastou uma fortuna para tirar aqueles filmes da mídia. De vez em quando aparece um. Por quê? Porque alguém gravou e aqui não sai mais. Então caiu na rede, meu irmão. É peixe, né? Caiu na rede e não sai mais. É igual peixe, quando cai na rede, não tem jeito. Amém? Então nós temos que vigiar, temos que sermos verdadeiros constantemente. Se você for verdadeiro constantemente, proceder com a verdade constantemente, você não vai se enrolar mais na frente. Chega mais na frente, porque quando você vai numa audiência, no julgamento, né, a polícia também faz muito isso, no interrogatório, pergunta a mesma coisa um monte de vezes. O camarada fica 3 horas lá perguntando a mesma coisa. Por quê? Porque o camarada fica estressado, não sei o quê. Aí cada hora ele responde, porque quando é mentira você não responde certinho, não bate as coisas. Você fala uma coisa agora, daqui 5 minutos pergunta de novo, você já vem com outra história diferente. Até sair a verdade, até aparecer a verdade. Aí quando aparece a verdade, aí tu vai em cana. Porque a mentira é do maligno e a mentira não prevalece. A mentira faz parte do mal e o mal não prevalece. Amém? Não prevalece. A verdade vai prevalecer. Jesus fala que ele é a verdade e ele fala que edifica a igreja dele. Se ele é a verdade, ele edifica a igreja dele, nós temos que fazer parte da verdade e vamos ser vitoriosos. Aí ele diz assim, ó, produzir fruto de arrependimento, ó. Não presumais de vós mesmo, olha só, não presuma de você mesmo, não é verdade? Você vai dizer, mas eu acho que esse presumir de vós mesmo que ele falou aqui, é a mesma coisa que ele fala assim, ó, o que você acha, meu irmão, hein? Caminha, anda na verdade da palavra de Deus, não no que você acha que é a verdade, mas o que a Bíblia diz que é a verdade, ó. Dizendo, ó, não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai a Abraão. Olha só, isso não justifica você viver na prática do pecado, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele levou Ezequiel num vale de ossos secos e levantou um exército num vale de ossos secos. Foi uma visão que ele deu. Isso não aconteceu no literal, isso foi uma visão que ele deu a Ezequiel. Ou tu acha que eu posso fazer isso? Não posso. Deus pode. Amém? Deus pode, como fez no casamento, né, desse casal que comentamos. Deus restaurou o lar dessa família. Amém? Quando um viciado daquele no Recanto Feliz é restaurado, toda a família dele é abençoada. Porque ele faz parte da bênção. Quando ele é restaurado, passa a ser servo do Deus Altíssimo, ele passa a ser o Israel de Deus. O Israel de Deus é um descendente de Abraão, é um herdeiro de Abraão, do qual Deus falou assim, ó, abençoarei os que te abençoarem. E que toda a família da terra serão abençoadas por sua causa. Aí você é o herdeiro, os que estão à sua volta também vão ser abençoados, desde que queiram a bênção de Deus. Não é verdade? Também não é assim, a pessoa vai, não, mas os filhos que desviou porque não quer a bênção de Deus, desviou porque está olhando o colorido do mundo, desviou porque não está dando ouvido aos seus pais, como diz o livro de Provérbios. Ouviu o conselho do seu pai, ouviu o conselho da sua mãe, né? Não é verdade? E eles não ouviram, não ouve, por isso a palavra diz isso. E a gente encontra realmente filhos de homens de Deus que não seguiram os passos dos seus pais.
mas não é por falta de Deus querer abençoar eles, mas simplesmente por eles recusarem a bênção de Deus. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele falou assim, produza frutos dignos de arrependimento. Porque nós, irmãos, não tem jeito. Se você não for de Deus, não se arrependeu, não produzir frutos dignos de arrependimento, que demonstram o seu arrependimento, você vai produzir frutos que desagradam a Deus. Amém? Porque não vai ter jeito. É igual eu falei para os irmãos, não tem como você ficar vazio, porque o Satanás vem e encontra a casa vazia e traz mais 7 para habitar em você. Nós somos feitos para sermos morada do Espírito de Deus, mas se ficar vazia, entra outro Espírito em nós. Amém? Ou seja, se você não produz frutos dignos, agora se o Espírito está habitando em você, você vai produzir um fruto. Agora, se não tiver, se outro Espírito tiver, o fruto é outro. Porque não é difícil, irmão. A gente, não é coisa, a gente tem, agora, por exemplo, agora, me colocaram a contramão lá no final da rua, lá. Eu já chegando na minha casa, essa semana eu errei, passei direto. Né? A Zia falou assim, tá vendo? Você passou direto, mas chega ali, eu viro, vou dar uma volta lá no posto de gasolina, sai lá no Rio Sul ali, né? E venho de novo para ir para minha casa. Hoje é dia, saí daqui, mas teve um dia que eu esqueci. Aí, como eu esqueci, Deus perdoa. Agora, você entrar pela contramão para poder ganhar tempo, para economizar, aí me vê um carro ali, me sai um carro dali, então, porque Deus é tremendo, para Deus mandar um carro lá e bater no seu para ver como é que você vai fazer, porque quem está na contramão é você. Então eu falo com a minha esposa, eu tenho que ir pela minha mão. Eu saio da minha rua, a mesma coisa, eu saio da minha rua, em vez de eu vir para cá, que é o caminho, eu vou para lá. Vou lá na rodoviária, contorno, aí passo de novo no fundo da minha rua, para vir para cá. Mas aqueles mototáxi, aquele carro, tudo passa ali pela contramão. Na hora que der um problema, mas eles podem, aí é igual o Asaf fica olhando assim, aí vamos levar para o contexto de Asaf. Asaf fica olhando, aí, tá vendo? O vizinho passa aqui, não tem problema nenhum, guarda não multa, não vem carro para bater nele, mas vai um servo de Deus fazer isso aí. Os ímpios, o salário deles é a morte espiritual, a morte eterna. A recompensa deles é a morte eterna. Agora a nossa, Deus pagou um preço altíssimo, Jesus, para nos salvar. Se tu entrar pela contramão, não é difícil de mandar um carro, não. Não é difícil de mandar um guarda, não. Uma certa feita, um irmão não, agora você vê, irmão, o guarda se vendeu por R$10, ele está achando que só quem está pecando é o guarda que se vendeu por R$10. E ele que puxou os R$10 para dar o guarda? Um pastor. Por coincidência, é aquele mesmo que teve aquele problema, né? Daí do adultério, entendeu? Mas, né? Quer dizer, coincidência, um abismo, irmão, chama outro abismo. Só Deus sabe quanto tempo já vem uma situação, amém? Esse pecado de adultério que o irmão caiu aí, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não. Isso é uma coisa que vem vindo. Antes do adultério veio uma mentirinha, né? Depois da mentirinha veio uma outra coisinha. Quando você vê, você está num lamaçal, está dentro da igreja, está dando glória a Deus, mas num lodo só. Será que na hora já foi? E também agora está pronto. Então ele quis dizer que agora é a hora de tomar a decisão, irmãos. O machado já está aí, a vinda de Jesus, trazendo para o nosso contexto hoje essa palavra, a vinda de Jesus está prestes a acontecer. Já tem gente até pregando aí, crendo, nós não podemos colocar data,
mas devido a essa situação que está para acontecer até 2030, negócio de agenda global, né, esse negócio como é que é? Nova era, esse negócio da agenda global aí que eles querem fazer umas coisas aí, eles querem acabar com o cristianismo, querem acabar com... E está tudo caminhando, esse negócio de Pix aí já vão estar controlando tudinho, nosso dinheiro, quanto que gastamos, quanto que não gastamos, daqui a pouco não vai ter nem dinheiro mais. Já está ficando até difícil de ter. Vai ser só no Pix, o patrão vai te pagar, aí tu vai pagar no Pix, aí não vai ter nem como sonegar mais nada. Todo o seu dinheiro vai ser controlado. Aí se o anticristo vem, como é que você vai trabalhar? Eles fecham lá a sua conta, você viu que andaram fazendo um exemplo disso acontecendo aí na eleição, aí, ó, na política. O Supremo andou bloqueando conta de eleitor, teve pessoa que teve suas contas bloqueadas, só foi liberada agora, teve uns empresários que teve até o dinheiro bloqueado. Olha só, o dinheiro está no banco, eles bloqueiam, dá só uma ordem lá, um comando. Isso aí, tem gente já apostando numa volta de Jesus entre 2023 e 2030. Não estou falando que vai acontecer isso, que eu não vou cometer essa heresia, porque Jesus falou que ninguém sabe o dia, mas os sinais estão aí. Os sinais da volta de Cristo estão aí, estão acontecendo. Amém? Bom, e João diz que a árvore já está posta e que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Quer dizer, se você não produzir fruto, você não está salvo não, cara. O salvo, ele faz parte da videira, e a videira produz fruto. Amém? Tem que ter fruto, se não tiver fruto, e o fruto digno de arrependimento. Olha só, sem fruto é uma árvore, é como a figueira que Jesus amaldiçoou, porque não tinha fruto. Bom, e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá e ali parada a eira, e recolherá ao celeiro, no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. O velho Simeão falou assim, quando Jesus nasceu, esse menino será para a salvação de muitos e também para a perdição de muitos. Ou seja, o menino tem a pá na mão, limpando. A eira é dele, a eira ele fala assim, pá na mão, a sua eira, a plantação é dele. Amém? A igreja é dele. E ele está com a pá na mão, a palavra. No final, só que a palavra pegou, olha só, está com a pá na mão, pegou para a salvação é uma coisa, palha, o fogo. Amém? Simples assim, ele deixou claro. E ele fala que ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo, irmão. Isso aqui, vamos encerrar aqui, isso aqui não é vinculado à questão do batismo com o Espírito Santo. Porque quando Jesus batizou, quando Jesus mandou descida, a descida do Espírito Santo, a inauguração da descida do Espírito Santo, teve aquela manifestação, e até hoje ainda tem, porque o batismo tem um batismo com o Espírito Santo, que ele é um revestimento de poder sobre a nossa vida. Mas todo cristão que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ele recebe o Espírito Santo de Deus, ou seja, é batizado no Espírito. Quando é verdadeiramente, você vê que o camarada recebe, ele se empolga e fica no caminho, e depois, se Deus quiser te dar um dom de língua, é outra coisa. Mas o Espírito você recebe quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Tem uns que já recebem até na hora, assim, né? Dom de língua, né? Profecia, revelação, essas coisas são dons que às vezes evidencia também o batismo com o Espírito Santo, né? Você
ser batizado, começa a falar em língua. Mas isso não quer dizer que a pessoa que nunca falou em língua não tem o Espírito Santo. Claro que tem. Na minha visão, a igreja, ela teria que ser uma só. Não teria que ser pentecostal e tradicional. Teria que ser uma igreja só, do qual tem os irmãos que todos são batizados, derramado no Espírito é para todos, porém, uns têm o dom de falar em língua, outro não tem, outro tem o dom de revelar, outro não tem, outro tem o dom da palavra. O dom da palavra é um dom. Sabia? Quando você tem o dom da palavra, você abre assim. Eu falo com a mulher assim, eu falo, gente, fica fluindo assim, fica vindo palavra na minha... E a hora voa. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe a todos, amém? Vamos ministrar a Santa Ceia.